Se você nunca se sentiu confuso, é sinal de que você é uma pessoa viciada em certezas. Isso pode estar atrapalhando completamente o seu crescimento, a sua forma de evoluir. Agora, se você é uma pessoa que tem dúvidas, tem inseguranças e fica buscando respostas para ver se encontra algo que te sinaliza o caminho certo, você está no caminho. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o campo de possibilidades e o que isso tem a ver com as dúvidas, com as incertezas, com as inquietudes da nossa alma e da nossa mente em relação a isso. Gente, é muito transformador saber sobre isso. Eu vou te dar umas chaves poderosas nesse vídeo a respeito e eu vou começar com um exemplo simples. Quando você olha para a sua vida e tem as certezas da sua vida, você está preso, amarrado dentro delas. E isso vai te impedir de expandir as suas possibilidades. Quando você quer expandir a sua vida, ter melhores resultados, ter mais questões para você conseguir desenvolver, mais oportunidades, você precisa das dúvidas no seu caminho. Mas das dúvidas não com a sua mente, das suas buscas enquanto dúvida. E é aí que mora a diferença que transforma completamente a forma com que você enxerga a dúvida, para que você não tenha insegurança, medo, ansiedade e tenha, através da dúvida, uma ferramenta para o seu crescimento. É sobre isso que eu quero trazer aqui. Gente, vamos começar com um exemplo simples. Todos os conceitos são rótulos. Tudo que você tem de conceito de certeza na sua vida, você rotulou, você fechou, você encapsulou. Você ficou preso dentro daquela certeza como se fosse uma gaiola dourada da sua mente. E isso te impede de ver além. Vou dar um exemplo simples, tá? Quando você joga uma pedra no lago, você jogou uma pedrinha dentro do lago, imagina que essa pedrinha é o seu foco, tá? A gente tem um lago aqui, você jogou uma pedra para dentro do lago. Se você foca na sua certeza do que você fez, você jogou a pedra e ela caiu aqui, ela tem um caminho a seguir, certo? Agora, quando você consegue olhar o todo e perceber as ondas que essa pedra provoca, a incerteza do caminho dessa pedra, do caminho que ela vai tomar, você expande o seu campo de possibilidades. Você passa a ter muito mais visão, muito mais possibilidades do que o único caminho possível dessa pedra para o fundo do lago. Isso acontece com todas as certezas que você tem na sua vida. A certeza de que você precisa de tal coisa, precisa de mudar o emprego, as certezas que você tem na sua vida não podem te fechar para as possibilidades que isso pode trazer. Quando a gente começa a expandir o nosso campo com dúvidas, com questionamentos, com buscas, a gente expande as possibilidades que podem chegar para nós. Talvez você não tenha enxergado a dúvida, as suas incertezas dessa forma ainda, e isso vai te ajudar nesse vídeo. Olhar para a sua incerteza como a expansão do seu campo de possibilidade te faz ter novas possibilidades. Quando você começa a duvidar se aquele emprego, se aquela situação que você está é a ideal para você, você começa a olhar para novas questões, para novas possibilidades, para expandir as suas possibilidades de mudar. Se você não olha para isso, você está amarrado dentro de uma certeza de que aquilo é o que você tem para a sua vida. Ter dúvida não é ruim. Ter dúvida nos faz usar a mente, mas não podemos ser usados por ela com a dúvida. Por quê? Quando eu sou usado pela mente, eu tenho que viver dentro de uma certeza do que eu acho que sou, do que eu acho que tenho, do que eu acho que posso ter. E eu vou ficar amarrada nisso, eu vou ficar presa nisso e impedir que novas oportunidades cheguem para a minha vida. Isso é expandir o seu campo de possibilidades. Ele não consegue expandir quando você não começa a olhar para fora dele. Tudo que é rotulado, tudo que é colocado para nós, enquanto certeza, nos gera o medo e a ansiedade. Então, ao contrário do que você pensa, o medo e a ansiedade não são culpa das suas questões, das suas dúvidas, dos seus questionamentos. Eles são culpa das certezas que você precisa confirmar. E quando você tem a certeza de algo, você inconscientemente fica tentando reafirmar que aquilo é verdade para a sua vida. Isso é viver na inconsciência. Viver na inconsciência é ficar buscando constantemente provas de que a sua certeza é o que existe para você.
e limitando o seu campo de possibilidades. Ao olhar para fora disso, ao trazer novas questões para a minha vida, eu começo a enxergar novas oportunidades, com novos resultados. E por frequência eu atraio essas coisas para mim. Tudo que você foca, você vai atrair sincronicidades para sua vida. Muitas vezes só de você pensar em mudar de emprego, você já começa a atrair coisas para você. Às vezes é aquele livro que cai no seu colo, às vezes é aquele vídeo que caiu para você, às vezes é alguém que fala de uma nova oportunidade. Por que isso acontece? Porque eu tinha uma certeza, eu tinha uma ideia. Eu tinha uma ideia que estava aqui. E eu estava dentro dessa ideia, tendo essa certeza. Tudo que eu vou fazer fica dentro dessa ideia. Quando eu começo a ter uma dúvida, o que acontece comigo? Eu vou precisar de olhar para fora. Eu vou expandir o meu campo com isso. Eu vou começar a entender que o que existe está muito para além do que a ideia que eu tinha. E isso é o que vai me movimentar. O desconforto dessa nova ideia, o desconforto dessa dúvida é o que vai te jogar para fora desse rótulo que você vive, da prisão mental que você vive. Que o seu campo de possibilidades é limitado, que nada acontece, que você não tem as oportunidades. E embora você tenha muitas vezes pensamento positivo, não estou dizendo que não é válido por repetição, tá? Embora você busque o todo momento trazer esse pensamento positivo, quando você realmente não tem essa certeza de que tudo está disponível para que você possa alcançar, você não sai do seu campo de possibilidades limitado pelos seus rótulos. Você fica ali. Por quê? Porque você fica amarrado em buscar a confirmação de que você precisa de tal coisa. Você limita as possibilidades do que podem chegar para a sua vida. Essa busca de confirmar o seu rótulo te traz sofrimento. Por que te traz sofrimento? O sofrimento vem quando a gente começa a viver dentro de um tempo psicológico. Aqui no canal eu já deixei um vídeo sobre isso, mas eu vou dar uma revisada, tá? Existem o tempo cronológico, o tempo do seu relógio, né? O tempo que passa a sua agenda, e existe o tempo psicológico. O que é o tempo psicológico? Ele é o futuro e o seu passado com você aqui no meio, ó. Você fica aqui no meio. Quando você tem um rótulo, você tem uma certeza, você tem essa certeza por um conceito do seu passado que vai te limitar o seu futuro dentro dessa caixa. Para que você expanda seu campo de possibilidades, para que você crie a realidade que você quer, você precisa ir para além disso. Você precisa de estar conectado com um campo de infinitas possibilidades e muitas dúvidas, muitas questões, porque são elas que vão te movimentar para ir para algo além disso. Quando você tem a dúvida, você tem a busca, e quando você tem a busca, você tem um movimento. Você tem um movimento de saída. Você tem o seu impulso de saída. Só de você olhar para as suas questões, para o movimento que ele provoca em você, com esses olhos, você já saiu de um rótulo. Você já começa a enxergar que você não é aquele rótulo, você não é esse falso eu que se manifesta em você, te amarrando nos resultados que você tem. E você começa a olhar para além disso, para fora disso. Isso acontece com tudo na nossa vida. Não é só com grandes questões como propósito, como cocriar grandes resultados, mas nas pequenas também. Nas pequenas também. Quando você tem uma mente afiada, como uma faca, você tem infinitas possibilidades de uso com aquela faca. Se você não amola isso, se você não afia isso, se você não dá essa oportunidade, você vai se limitar com uma faca cega, com uma mente limitada dentro do que você tem no seu campo hoje.
e você não consegue expandir o seu campo. Para que a gente entenda melhor, a pessoa que é cheia de certezas, gente, ela é muito tranquila. Ela é muito tranquila, tá? Cheia de certezas. Por quê? Porque a certeza está amarrada nela ali. E ela não consegue olhar para fora disso. Não olhar para fora disso é viver sempre dentro deste campo. Criação consciente, cocriação consciente, depende da dúvida, depende do movimento, depende da busca. Só que não pode ser uma busca presa nos conceitos da sua mente. Senão você, em vez de usar a sua mente, que é uma ferramenta incrível, você acaba sendo usado por ela. Você acaba trazendo pensamentos que vão repetir o seu passado para confirmar que você estava certo dentro do seu rótulo. Olhar para além da mente é se questionar, por exemplo, de onde veio essa certeza que eu estou trazendo para a minha vida? De onde veio isso? Em que momento? Quem trouxe? Como que isso aconteceu para mim? Olhar para além disso, sem o julgamento, entendendo que isso foi um fato que aconteceu, que foi trago para você, mas que você está para além disso, transforma completamente seus resultados. Completamente. Já é um momento para você curtir o vídeo aqui, tá gostando do assunto, já me segue no canal, faz toda a diferença. 80% das pessoas que veem os vídeos não são seguidores do canal. Faço questão de ter você aqui, de conversar com você, de ouvir sua opinião. Então curte o vídeo aqui, me segue para a gente conversar mais. Quando você traz, vou trazer uma outra ferramenta para você que é poderosíssima. Começa a entender quais são seus rótulos. Pega uma folha de caderno, ou se você tiver um caderno de anotações pessoais, melhor ainda, e escreve aí 10 certezas que você tem, tá? Certeza sobre o seu trabalho, sobre a sua vida pessoal, o que que é dinheiro para você, o que que é família para você, o que que é um bom emprego para você. Começa a escrever isso. Depois leia de forma reflexiva e se questione. Isso foi um conceito que isso foi colocado para mim. Eu consigo questionar isso, eu consigo olhar para além disso. E observa a ordem de prioridades do que você coloca. Porque exatamente o que você focar, assim como a pedra que cai no lago, se eu olho para a pedra, eu tenho uma visão, e uma certeza de que ela vai para o fundo. Se eu olho para as ondas, eu consigo ter a certeza de que elas estão indo, mas para um lugar muito mais amplo. Eu expando o meu campo de possibilidades. Se você focar nos objetos que você vê, por exemplo, e focar só em ver coisas azuis na sua casa, durante o seu dia você vai enxergar muito mais coisas azuis. Muito mais. Se você for contar isso, se isso for importante para você. Então, se expandir o seu campo de possibilidades for importante para você, e você focar nisso dentro do que você tem de rótulo, você expandir isso, você vai atrair para você as sincronicidades da vida. E o que eu estou falando aqui é real. Isso acontece com todos nós a todo momento. A todo momento. Pode ser que em alguns momentos você fale, nossa, mas que coincidência, não tem nada de coincidência nisso, não. Você acabou focando em algo que te levou para expandir de uma forma diferente, que te levou para além do conceito que você tinha, e é isso que faz você avançar. É isso que te coloca num lugar de ir além do movimento. A maioria das pessoas passa a vida toda sem ter esse movimento. Se você está em dúvida com alguma questão, se você tem questões profundas para você, você está em movimento. Isso é um fato, agradeça por isso. Olhe para isso com muito amor e carinho para a sua dúvida, porque é ela que está te tirando do lugar, é ela que está te levando para uma busca muito além. Então eu te convido a me seguir aqui no canal, a curtir o vídeo e a gente me conta. Você se sente dessa forma? Você tem medo, inseguranças em relação às suas dúvidas? Será que você está reafirmando um rótulo seu? Ou será que você está questionando para expandir o seu campo de possibilidades? Leva isso para a sua vida. Isso vai mudar completamente a forma com que você enxerga as suas questões. Para que elas não sejam inseguranças, mas que elas sejam certezas de que você está buscando algo muito maior, algo para além. Você não está aqui por acaso. Só de você ter nascido, só de você estar ouvindo esse vídeo, esteja presente com isso. Não é por acaso, foi uma escolha. Você está aqui por um motivo. Ter dúvida em relação ao do que era esse motivo vai te fazer buscar esse motivo, vai te fazer
ir além para entender o seu motivo. Conto com você nesse canal e a gente se vê até um próximo vídeo.